Olá, vamos trabalhar para criar um termo de garantia juntos. Primeiro, caso queira inserir uma foto da sua logo no termo de garantia, temos que vir aqui em Outros, Parâmetros. Aqui a gente vai buscar pela foto que possivelmente já está cadastrada no sistema. Para isso, temos duas possibilidades. Ou clicamos aqui em Venda e descemos a tela até achar a imagem, ou podemos fazer isso vindo aqui em Catálogo, caso tenha aderido ao modelo, e descer e também estar aqui. Então, em ambos os casos, o que teremos que fazer? Clicamos com o botão direito do mouse e clicamos em copiar imagem. Prontinho. Agora, vamos nos dirigir à área de termo de garantia. É aqui ainda em Parâmetros, Outros, e clicamos no botão Editar termos de garantia. Vai vir a tela de edição do documento e, para isso, clicamos no atalho Ctrl V para colar essa imagem. A partir de agora, podemos definir o tamanho dessa imagem e se essa imagem ficará alinhada à esquerda do documento, no meio ou à direita. Primeiro vamos definir o tamanho. A gente pode tanto mexer nessa setinha aqui no cantinho e diminuir ou aumentar, como também podemos clicar duas vezes sobre a imagem ou mesmo dar um Enter. E vai abrir a tela de formatação da imagem. Aqui tem o link da imagem que copiamos e embaixo tem aqui a largura e a altura. Por padrão, vem configurada de forma que a largura e a altura fiquem proporcionais em formato quadrado. Caso queira desabilitar, basta clicar no ícone do cadeado. Assim você pode configurar de forma diferente, por exemplo, largura 141 e altura 150. Se não, deixe fechadinho que o sistema ajusta automaticamente para você. Eu vou botar aqui 150. E aqui no alinhamento, eu podia deixar à esquerda, à direita, mas eu vou deixar no centro. Apenas isso. E vou clicar em OK. Pronto, está no meio. Outra forma de alinhar a imagem é caso eu usasse esse recurso de alinhamento de texto. Eu podia deixar à esquerda, à direita ou no meio. Agora, eu venho aqui nessa setinha e clico. Agora eu vim para a linha de baixo, me desvinculando da formatação da imagem. Agora eu posso trabalhar sobre o conteúdo do termo de garantia. Para isso, eu sugiro que você já tenha um documento por escrito salvo e a gente vai apenas copiar e colar aos poucos esse conteúdo. Eu vou colar aqui com Ctrl V o título que eu quero. Eu colei, eu vou centralizar, que eu quero que fique abaixo da imagem, e eu vou definir como um título 1, que é o maior que tem. É a ênfase do documento. Eu também vou destacar ainda mais, escolhendo a opção do Bzinho, que é para negrito. Caso eu queira desfazer, basta clicar novamente. E agora, vamos trabalhar sobre variáveis. Caso eu queira dizer qual é o tipo desse documento, se é uma venda consignada, se é um orçamento, eu vou abrir colchetes e dentro eu vou colocar doc underline tipo. Caso eu queira definir o número, eu venho aqui, número, e aqui dentro eu vou fazer outra variável, abrindo e fechando colchetes, e vou botar doc underline número, sem acento. Vou dar um Enter e na linha de baixo eu vou criar uma tabelinha mostrando quem é o vendedor, quem foi o cliente, a cidade do cliente, a data dessa venda ou orçamento, o CPF do cliente, e é isso. Então agora eu vou clicar nesse ícone aqui da tabelinha. Eu vou precisar de uma coluna me dizendo quem é o vendedor, quem é o cliente, qual é a cidade dele, qual a data desse documento e o CPF do cliente. E uma outra coluna com as informações respectivas. Então, eu vou deixar duas colunas e 5 linhas. Aqui, eu vou inserir primeiro as informações. Eu quero vendedor, cliente, CPF ou CNPJ, cidade e a data. Na segunda, eu vou trabalhar com as variáveis. Para selecionar o usuário responsável por essa venda ou orçamento, eu tenho que escrever usuário, underline, nome, que vai buscar quem foi o usuário. Abrindo outra variável,
vou colocar o nome do cliente, que eu acesso através de CLI_nome. CPF CNPJ, o mesmo, eu acesso por CLI_CPF_CNPJ, porque vai vir um desses. Cidade, eu abro colchetes e escrevo CLI_cidade e fecho colchete. Por último, a data. Eu vou abrir, vou colocar aqui dentro, doc_data. Caso eu queira editar essa tabela, por exemplo, retirando as linhas, eu venho com o botão direito e clico em formatar a tabela. Aqui eu posso botar que não tem nenhuma borda, vou deixar aqui 0. Aqui eu posso definir espaçamento, uma margem interna, o alinhamento eu vou colocar centralizado e dar um OK, que foi aqui para o meio, e também vou centralizar a primeira informação, que é o tipo de documento e o número. Vou dar um Enter e vim para a linha de baixo. Caso você queira deixar em outra posição, você pode deixar centralizado à esquerda ou mesmo à direita, enfim, fica a seu critério. Agora vamos criar uma tabela parecida com essa, mas para expor os produtos e os seus valores caso queira. Então, se quiser adotar também a tabela de produtos e preços, você faz esse passo. Se não, apenas pule essa parte. Então, eu vou abrir uma tabela e aqui eu preciso das seguintes informações. Eu quero uma tabelinha com o código do produto, o nome do produto, o valor unitário, qual a quantidade e o valor total. No final, eu quero o total dessa venda ou orçamento. Então, eu quero a soma total das quantidades e eu também quero a soma total dos valores. Então, eu vou criar 5 colunas com 3 linhas. Ok? Criada. Agora, vou colocar que a primeira informação que eu quero é o código, a segunda é o produto, vou colocar assim o título coluna por coluna, valor unitário, quantidade e o valor. Aqui na variável, eu vou ter que abrir primeiro colchetes e botar apenas prod. E vou abrir o outro colchete e aqui dentro, sim, eu vou colocar prod underline código. Porque isso é para indicar que não é apenas um produto, que esse processo pode se repetir. Então, vamos lá. Produto vai ser prod underline nome. Valor unitário, abre colchetes, prod underline VLR de valor, underline unit, fecha colchete. Quantidade, abre colchetes, prod underline QTV, fecha. E o valor, prod underline total. Agora, aqui no cantinho, eu vou inserir a informação total. Vou abrir colchetes e colocar prod, underline soma, underline QTD, que é a soma da quantidade de cada um. E no próximo, o total, prod, underline soma, underline total. Agora, eu quero botar apenas os totais em negrito. Então, eu vou aqui selecionar aqui dentro da célula e clicar no Bzinho para botar em negrito. E o mesmo aqui. Bzinho ficou em negrito. Vou separar um pouquinho e dar um Enter aqui. Pronto. Pulei uma linha. Agora eu vou clicar aqui dentro, formatar a tabela e ajustar centralizado. Aqui eu também posso selecionar tudo e centralizar. E eu também posso centralizar aqui. Depois vamos ver como isso vai se apresentar. Agora eu vou alinhar à direita apenas para colocar uma observação. Então eu vou colocar aqui, observação, e vou abrir colchetes e botar doc, underline, OBS, que é caso esse documento tenha alguma observação. Vou até colocar em itálico, que é aqui nesse izinho, para deixar um pouquinho inclinado. E vou botar num tamanho menor, vou botar aqui em 11. Pronto. Agora na linha de baixo eu vou começar a inserir o conteúdo do meu termo. Primeiramente eu vou inserir uma introdução a esse termo. Então eu copiei e colei aqui. Vou pular até uma linha. Selecionando aqui, eu vejo que o tamanho está em padrão. Vou pular mais 2 linhas.
e copiei e colei um título que eu quero que é de cobertura. Aqui eu vou selecionar como se fosse um subtítulo, então eu vou botar título 3. Ele vai ficar um pouquinho maior. Aqui eu vou ajustar, vou tirar uma linha, tirei outra. E aqui eu quero que fique em formato de itens, como se fosse uma lista. Então eu seleciono esses 3 e clico aqui nessa bolinha para colocar uma listinha para mim. Caso eu preferisse, eu clicava aqui em numeração. Então eu vou deixar a bolinha mesmo. Vou tirar aqui mais uma linha. Vou pular mais 2 e agora eu vou fazer o mesmo esquema, só que agora para dizer o que a empresa não cobre. Então, copiei e colei e vou fazer a mesma coisa. Vou juntar esses daqui, deixar esse no formato de listinha e aqui eu vou colocar que ele é um subtítulo tamanho 3. Lembrando também que todo esse meu documento aqui embaixo, quando acaba esse processo de variáveis, eu vou deixar o documento no justificado, porque eu acho que se apresenta melhor, fica mais harmonioso. Aqui eu dei um Enter e parece que eu vou criar mais um item da lista, mas eu não quero, dando um Enter a mais. Pulo mais uma linha, que é para ficar separadinho, e agora eu quero criar um subtítulo dizendo quais são as recomendações para cuidado das peças. Então, eu criei aqui um subtítulo escrito Cuidados recomendados, eu vou colocar de novo que ele é o tamanho 3 do título, meu subtítulo, e vou ajustar aqui na linha, deixando junto. E aqui são itens da minha lista de cuidados, então eu venho aqui e boto os pontinhos. Certo? Pulei mais linhas e agora eu vou para as considerações finais. Meu último subtítulo, que é de considerações finais, eu venho aqui, coloco o título 3, vou juntar, e agora eu vou colocar em forma de numeração. Agora, para terminar, eu vou colocar uma linha separando esse documento, apenas para ficar mais estético. Então, eu venho aqui e clico nesse ícone, que é de inserir uma linha horizontal, para separar o conteúdo da parte final, que funcionaria como meu rodapé. E aqui eu vou repetir o nome da minha empresa e vou colocar em negrito. Centralizei. Apenas isso. Então, qualquer outra alteração que você queira vir a fazer, você pode seguir mais ou menos esse exemplo. Que outras coisas eu podia fazer? Por exemplo, se eu quisesse destacar que a garantia é válida por 6 meses, eu posso usar o marca-texto? Basta eu clicar aqui e clicar sobre a cor que eu quero. Vamos supor que eu queira botar um amarelinho. Pronto, já marquei aqui como amarelinho. Caso eu queira sublinhar alguma parte do documento, seleciono o que eu quero sublinhar e venho aqui e clico nesse azinho com uma linha embaixo. O que você também pode fazer é clicar no atalho Ctrl A para copiar toda a parte escrita do documento, até a foto foi copiada, mas você pode, por exemplo, mudar a fonte. Aqui está a fonte padrão, mas você podia escolher a Geórgia, a Lúcida, mas é mais comum a Arial e a Times New Roman. Então, mas aqui você teria que ajustar o tamanho, né? Porque ficou bem pequenininha. Então, de repente, botar um 12. 12 não, ficou pequeno. Um 16. Tudo vai depender do seu gosto. Vou dar outro Ctrl A. E vou selecionar aqui minha fonte. É a Arial. Que ela é boa, né? De visualizar. Eu vou definir o tamanho 14. Aqui o título diminuiu. Porque eu decidi que o documento inteiro teria esse tamanho, né? Então, eu vou voltar aqui. Vou colocar o tamanho 24 para o meu título. Minha observação vai ficar com 12. E meus subtítulos vão ter tamanho 16. Então, eu venho aqui, 16, 16. Então, tome esse cuidado para não copiar todo o documento e selecionar o mesmo tamanho de fonte. Mas fica aí, então, o aprendizado. Considerações finais também ficou faltando 16. Então, agora, para mim tá bom isso aqui. Eu vou vir aqui em cima e clicar em gravar. Pronto, agora vamos fazer esse teste. Vou abrir aqui uma venda consignada e acessar como termo de garantia do meu consignado mesmo. Então,
Então, eu não gostei de como ficou aqui a aparência da tabela e nem essa daqui. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui, outros parâmetros, outros, editar termo. E aqui eu vou deixar essa tabela à esquerda. Essa minha segunda tabela de produtos eu vou deixar sem espaçamento. Aqui também eu vou formatar. Vou deixar uma borda também sem espaçamento. E agora eu vou testar novamente. Fiz uma alteração, clico aqui em gravar. Vou deixar essas duas tabelas alinhadas à esquerda. Margem interna de 3. O mesmo aqui. Para dar um espacinho. Vou colocar 2 pontos aqui para cada um. Já que está de lado. Vou copiar essa tabela e colocar que ele tem tamanho 12. Aqui faltou colocar o valor total. Vou só retirar esse negrito aqui do nome da empresa no finalzinho. E para mim, acho que já tá bom. Vou colocar gravar. E agora eu vou conferir vindo aqui e fazendo um teste primeiro no termo de garantia com a minha revendedora. Então aparece aqui a imagem da minha logo, o título, que o tipo do documento é uma venda consignada, número 6. Aqui vem as informações de vendedor, cliente, CPF, CNPJ, cidade, creio que não esteja cadastrada, né? Quando eu criei essa cliente. E a data do documento, que é o dia que eu fiz essa venda consignada. Aqui embaixo é a tabela com os produtinhos e o valor total. Aqui não tem uma observação, então ficou apenas assim. Uma introdução, o que cobre, o que não cobre, cuidados recomendados e as considerações finais. Terminando aqui com uma linhazinha bonitinha e o nome da empresa. Então, pode ficar aí como modelo que você pode estar adaptando para o seu termo de garantia. Só voltando aqui rapidinho nessa edição de termo, você vai ver aqui em cima que tem uma opção de ajuda. Quando você clica nisso, vai abrir toda a explicação que eu tentei te fornecer, pelo menos o básico, mas aqui você pode também estar conhecendo outras coisas. Por exemplo, as variáveis aqui, porque não são só aquelas, tem muito mais. Tem o código do cliente, você pode colocar o número, outras opções de endereço, pode colocar o grupo de clientes, o código de barras do produto, enfim. Então fica aqui também. É importante que você dê uma olhadinha também nesse artigo, que explica bastante. Então foi isso. InnoSystem, as melhores soluções em software.